Uma tarde aí totalmente alviverde. O Palmeiras resolveu brincar de dar goleada nesse Campeonato Brasileiro. Depois do Cuiabá, um atropelo no Criciúma. Um atropelo. Com 25 minutos de jogo já estava 3-0. Com 1 minuto de jogo já estava 1-0. E aí o jogo termina 5-0 com um jogador a menos, com a expulsão do Caio Paulista. E é um Palmeiras avassalador, hein? É um Palmeiras que agora está focado somente no Campeonato Brasileiro. É um Palmeiras que não disputa mais a Copa do Brasil, não disputa mais a Libertadores, que tem um baita elenco e que agora pode focar só nessa competição. E detalhe, se for campeão, vai se tornar o segundo clube da história no Campeonato Brasileiro a ser tricampeão de forma consecutiva, hein? O único que conseguiu isso foi o São Paulo em 2006, 2007 e 2008. E o Palmeiras, ele começa a entrar numa arrancada que, na minha opinião, deve estar deixando o Botafogo desesperado. Porque ano passado o Botafogo abriu 14 pontos do vice-líder. Conseguiu entregar o título. E dessa vez, de novo, o Palmeiras na cola do Botafogo. 2 goleadas aí em pouquíssimo tempo, provando que veio para esse Brasileirão agora para arrancar e para ir para a disputa desse título páreo a páreo ali com o Botafogo, hein? Aí hoje teve baita atuação do Estevão para variar, isso aí já é rotina, né? O Estevão jogando bem já é rotina. Felipe Anderson jogando bem, Flaco Lopes jogando bem, é o Palmeiras sobrando no Brasileirão. Ô Vampi, vai ser difícil segurar esse Palmeiras, hein? Porque tem a turma que fala, mas era o Criciúma, mas era o Cuiabá. Cuiabá tirou muito ponto de muito time, hein? Inclusive do Flamengo, no Maracanã, tirou ponto do Corinthians também, na Arena Corinthians. E o Palmeiras está goleando sem tomar conhecimento dos adversários, hein, Vamp? Boa noite, Zé, Flávio, boa noite, Chico, boa noite a todos. O Palmeiras aí que está fora da Copa do Brasil, fora da Libertadores, né? Focado aí mesmo no Campeonato Brasileiro, podendo vai em busca não só de defender o título como atual campeão, como chegar a igualar ao São Paulo, né? O São Paulo que chegou a ser tricampeão, né? Flamengo bi, Corinthians bi, Santos, mas ninguém conseguiu um tri, a não ser o São Paulo. O Palmeiras ainda tem isso. Pode ir em busca desse recorde aí de 3 títulos nacional consecutivo, né? Tem tempo para treinar, né? Não está em outras competições. Tem o principal campeonato que é o brasileiro. E aí, os jogadores novos que foram chegando, se adaptando, jogando bem, né? Os jogadores que conquistaram títulos e mais títulos estavam no banco, tipo o Rafael Veiga, né? Entrou muito bem. E vai ali brigar. Vai brigar. Hoje está 3 pontos do Botafogo. Falta aí 12 rodadas, 13 rodadas para alguns, 15 para outros, porque ainda não equilibrou. Junto com o Flamengo. Acho que o Flamengo, Palmeiras e Botafogo vão brigar até as últimas rodadas pelo título, né? Já que Botafogo e Flamengo ainda está nas 3 competições. O Botafogo em 2 e o Palmeiras só vai ter o tempo para treinar para encarar esse Campeonato Brasileiro. Então jogou bem, goleou, teve a data FIFA aí, perdeu alguns jogadores que foram para a seleção, tipo o Estevão, o Gustavo Gomes, o Richard Rios. Voltou todo mundo fresquinho. E vai ser duro, vai ser páreo duro. Mas o Botafogo ainda tem a vantagem de ter 3 pontos a mais e número de vitórias a mais também. Vamp, o Botafogo tem a vantagem de ter pontos a mais, números de vitória a mais. Só que eu digo que essas vitórias do Palmeiras, além de colaborarem para o Palmeiras ganhar um fôlego absurdo na disputa pelo título brasileiro, é óbvio que ela gera uma pressão, essas goleadas geram uma pressão gigantesca no Botafogo. O Botafogo hoje, a gente falou isso hoje aqui no primeiro programa, ele é um time muito mais bem preparado, ele é um time muito mais forte. Só de você ter 2 jogadores que fazem tanto a diferença como Luiz Henrique e Almada,
já é um time muito mais forte que o do ano passado, que era um bom time, mas não tinha esses estrelões. Hoje o Botafogo tem estrelas, os dois jogadores mais caros da história do futebol brasileiro, o Almada e o Luiz Henrique. Tem o Igor Jesus, que chegou voando também. Tem um baita time o Botafogo. Agora, é claro que o Botafogo sente uma pressão. O botafoguense, assim como os jogadores do Botafogo, a diretoria, é lógico que eles lembram o que aconteceu no ano passado. E aí é o que eu pergunto, Flávio Prado, por quê? Porque o Botafogo, ele tá na frente, mas ele vai ter aí 2 jogos de mata-mata contra o São Paulo, numa Libertadores, que geralmente é o principal foco dos clubes brasileiros. O Botafogo é o atual líder. Seria muito fácil pra gente dizer, o Botafogo é líder, tem que focar mais no brasileiro que na Libertadores. Pra quem tá fora, é muito fácil. Agora, é claro que o Arthur Jorge não tem como focar em uma das 2 competições, porque as 2 são muito pesadas. Se fosse brasileiro e Copa do Brasil, seria brasileiro. Se fosse brasileiro e Sul-Americana. Mas brasileiro e Libertadores, geralmente os clubes brasileiros, eles priorizam a Libertadores. E aí a minha pergunta o Palmeiras sabe aproveitar como ninguém moles de adversários no Campeonato Brasileiro. Eu vou dar o exemplo do brasileiro do ano passado. O Flamengo também poderia ter aproveitado. Foi um time apático, sem vergonha na cara, que não aproveitou nada, e o Palmeiras aproveitou. Foi campeão brasileiro. Agora, qual vai ser o peso dessa vantagem do Palmeiras de ter uma competição apenas? Será que o Palmeiras passa a ser até mais favorito ao título brasileiro que o Botafogo, mesmo estando atrás da tabela? Ou não, Flávio Prado? Boa noite, Thiago. Boa noite, amigos. Esse é um peso importante a se considerar. E, respeitosamente, tirando o Fortaleza da briga, o terceiro interessado, o Flamengo, também tem outras competições, né? Então, 3. Pois é, mais até que o Botafogo. Então, o Palmeiras, ele está relativamente tranquilo. Ele vai no objetivo dele, que é o Campeonato Brasileiro. Qualquer vacilo, ele está lá. Estava até comentando aqui com o Zé Manuel. Domingo, o Palmeiras joga com o Vasco, mas o jogo é em Brasília. Campo neutro, embora o mando seja do Vasco. O Botafogo joga com o Fluminense, no Maracanã. Fluminense que hoje tomou agora há pouco uma virada, que deixa o Fluminense coladinho na zona do rebaixamento. Então você vê que as coisas... O jogo, teoricamente, o jogo do Botafogo no final de semana é mais difícil que o do Palmeiras. Teoricamente. Ele vai pegar um adversário... Embora o Vasco esteja jogando muito melhor que o Fluminense, o Fluminense está mais desesperado. E o Vasco tirou o jogo dele e vai jogar em Brasília. Então, sabe, cada detalhezinho pode pesar nesse tipo de situação. A vantagem de ter só uma competição é ruim, não era isso que o Palmeiras queria, nem que o Botafogo, nem que o torcedor do Palmeiras queria, mas a verdade é que ele acaba tendo uma vantagem, sim. Ele vai treinar com o tempo, tem um elenco muito forte, a exemplo do Botafogo e exemplo do Flamengo, só que os outros vão ter que dividir forças. E o Palmeiras não. O Palmeiras está focado só numa competição. E aí realmente é muito difícil. E com um detalhe também, né? O Palmeiras é bicampeão. Se ele perder, bom, uma hora você não vai ganhar toda hora. No caso do Botafogo, não ganha um título desde 95 e nunca venceu a Libertadores. Olha que loucura. Dos grandões, dos times mais importantes do Brasil, o único que não venceu ainda a Libertadores foi o Botafogo. Então ele não pode abrir mão de nenhuma nem de outra competição. Realmente o Palmeiras ele pode aproveitar bem toda essa situação. O Flamengo, que entra em crise, sai de crise de volta, tem as suas dificuldades e mais 2 competições. Pode ser uma boa abertura para o time do Palmeiras, sim, Prialdo. Não é nem isso, né? O Flávio diz que o Botafogo não é campeão brasileiro desde 95. O Botafogo não conquista um título de expressão desde 95. Desde 95 o Botafogo não conquistou uma Libertadores. O Botafogo também não tem Copa do Brasil. O Botafogo não conquistou Sul-Americana, que é o menos importante ainda. Então, para o Botafogo, tem muito peso esses 2 títulos que ele está disputando. O Textor investiu, foi o clube que mais investiu nessa janela do meio do ano. O Botafogo investiu 231 milhões de reais só nesse meio do ano. Foi o que o Botafogo investiu. Ou seja, mostra a pressão que esse Botafogo está sofrendo. O Textor quer porque quer ser o campeão brasileiro, principalmente tendo o Palmeiras como esse rival na disputa, porque teve toda a polêmica, aquela polêmica de manipulação de resultado, dando
atacando a Leila Pereira chamando o Textor de fanfarrão, dizendo que o Textor é uma vergonha. Então, essa rivalidade, Botafogo e Palmeiras, ela sim ganhou força nesse ano. E sim ganhou força pela virada histórica do ano passado, pelo Palmeiras ter sido campeão ultrapassando o Botafogo, mas também pelos problemas de fora do campo. E aí, Zé, é por isso que eu falo. O Abel Ferreira já até dá palestra e fez livro, né, de mente fria, né, que ele fala, para a mente ser tranquila, a força mental. A gente percebe que é uma coisa que o Abel trabalha nesse Palmeiras, porque o Palmeiras é um time muito vitorioso, essa geração. E o Botafogo não. É por isso que eu pergunto, com tudo isso, o Palmeiras mais acostumado a ganhar, Palmeiras sem outras competições, focando totalmente no Brasileiro, com 2 goleadas aí consecutivas do Palmeiras no Brasileirão, já dá para dizer que a disputa tá igual para igual, mesmo com 3 pontos a menos, ou não? O Botafogo, por ser o atual líder e ter mais número de vitórias, como disse o Vamp, com 3 pontos a mais, ainda é o favorito ao título. Não, eu acho que está bem pau a pau. Essa diferença de número de vitórias é a diferença necessária para o Palmeiras, que o Palmeiras precisa o quê? Uma derrota do Botafogo e nessa rodada que o Botafogo perder, ele precisa ganhar. Ele alcança em número de vitórias, ele já tem o melhor saldo de gols. A goleada de hoje foi muito importante nesse aspecto também. Estava muito equilibrado o saldo entre Botafogo e Palmeiras, agora não. Agora o Palmeiras abriu no saldo. Ele só precisa ganhar um jogo, por 1-0 que seja, combinando com derrota do Botafogo. Próxima rodada, ele pega o Vasco em campo neutro, né? E o Botafogo enfrenta o Fluminense no Maracanã. Os dois são favoritos para mim. Mas aí o Botafogo tem essa preocupação também com Copa Libertadores da América, com jogos envolvendo o São Paulo Futebol Clube. Joga depois no meio de semana, né? Depois, não, já nesse meio de semana, agora, quarta-feira. Depois de jogar com o São Paulo. E o Palmeiras só vai treinar. Só vai treinar. Depois o Botafogo pega o Fluminense lá em Porto Alegre, fora de casa. O Palmeiras recebe o Atlético Mineiro. São jogos difíceis para os dois, mas o Palmeiras joga em casa, né? E treinando, e com possibilidade de semana cheia para se preparar, para treinar. A gente já viu hoje algumas jogadas, jogadores que não estavam bem já recuperados, a zaga melhorando, Gustavo Gomes que não vinha bem. Hoje acho que não cometeu nenhum erro. Foi um jogo perfeito de um time que atacou bastante, quer dizer, perfeito entre aspas, que o Everton precisou de trabalhar bastante, né? E depois o Botafogo visita o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O Palmeiras tem um jogo duro também, que é lá em Bragança, contra a equipe do Bragantino. Aí acho que as dificuldades se equivalem entre as duas equipes. Ou seja, caminho difícil para os dois. Mas a vantagem do Palmeiras nesse momento é o fato de ter sempre a semana cheia para trabalhar, para descansar, para recuperar os jogadores. E com possibilidade de treinamento, a gente já sabe que ele tem um grande treinador. E isso vai fazer diferença. E o Botafogo tem que dividir. Eu acho que é possível você dividir duas competições. Se dividir em duas competições. No caso, Brasileiro e Libertadores, dá. Mas é um momento em que haverá um certo desgaste e o Palmeiras pode aproveitar. O que eu acho que se o Palmeiras passar o Botafogo nesse período agora, depois para pegar vai ser muito complicado. Então, nesse aspecto da decisão do confronto aí, número de vitórias, saldo de gols, a goleada de hoje foi importante e não está tão distante assim, não. Acho que nesse momento o Flamengo pode entrar na disputa do título, mas nesse momento me parece que a disputa está entre Botafogo e Palmeiras.